Pega. Vai pegar. Perfeito. Pode seguir, pastor. Seguimos? Pode seguir. Então, irmãos, como nós estávamos falando, Abacuque, ele poderia ser chamado assim, irmãos, um profeta em sua torre de vigia. Olha que função. Olha o capítulo 2, verso 1, irmãos. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Então, por aí, irmãos, nós vemos que, como eu havia comentado, um verdadeiro profeta, tem nada a ver com os profetas que se levantam hoje, que não são profetas, ele não criava mensagens, ele ficava como uma torre de vigia, esperando que Deus se manifestasse, desse a ele a mensagem, então ele entregava a mensagem ao povo. E os profetas, irmãos, eles não se deixavam seduzir de forma nenhuma pelo lucro, estavam preocupados com isso, com lucro, popularidade, nem mesmo por intimidações do povo ou do rei. Eu creio que vocês se lembram muito bem de um profeta muito amado também, chamado Eliseu. Lembram dele? Ele tinha um servo, caminhava com ele, mas não caminhava lado a lado, não tinha o mesmo sentimento pelo povo, não tinha o mesmo desejo por Deus, não tinha o mesmo carinho que deveria ter pelo arrependimento do povo. Não, ele não tinha isso. E quando foi que isso apareceu? Os que brotou e se revelou? Quando Naamã, o sírio, então com lepra, procurou o profeta o curou por Deus. E ele ofereceu ao profeta o que ele poderia ou o que ele quisesse. E o profeta falou: nada, não quero nada. Se você é alguém que teme a Deus, você não quer nada de ninguém, muito menos quer alguma coisa que não seja pela mão de Deus. Por isso nós estamos longe dessas casas de apostas e tudo mais, sorte e tudo isso, porque nós dependemos de Deus e do trabalho que Ele nos abençoa. Mas não foi assim Geazi. Então, quando foi embora, ele ficou revoltado. Como é que um profeta pode deixar esse sírio ir embora dessa maneira? Ele achava que aquele homem deveria pagar por aquilo que Deus fez por ele. E lá em 2 Reis, capítulo 5, irmãos, nós lemos que ele foi atrás. Eu só vou resumir. Naamã deu realmente o que ele pediu, algumas coisas, ele voltou e no verso 26, capítulo 5, nós lemos assim: porém ele lhe disse, o Eliseu a seu servo: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou o seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. O pastor Ivo até já pregou sobre isso, assim, foi muito dinheiro, ele podia comprar muita coisa. E aí o Eliseu diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Uma pena que este homem não aproveitou estar do lado de um verdadeiro profeta, um homem de Deus, amado, sofrido, nós sabemos, e que ele poderia aprender tantas coisas, mas ele preferiu, ele amou, assim como Balaão, o prêmio da injustiça. Vamos, Abacuque não é diferente de Eliseu, que viveu
tempos difíceis também, não é diferente de Jeremias, porque o livro começa com essa frase, peso, porque Abacuque viveu numa sociedade decadente. Talvez você não tenha noção, ele começa a falar e você não consegue pegar isso. Mas na medida que a gente vai estudando o que estava acontecendo naqueles dias, nós entendemos bem. Olha o verso 2 a 4 de Abacuque, o que ele vai dizer. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Em poucas palavras aqui, irmãos, como nós falamos, era um profeta numa torre de vigília. Ele não era um homem indiferente. São os novos tempos. É assim mesmo. O mundo está mal, né? Não. Ele era um profeta que amava o seu povo e se incomodava em ver tudo isso que ele relata aqui. E quando ele diz, até quando, Senhor? Essa expressão é que ele gostaria de uma resposta da parte de Deus para aquela situação do povo, para todas essas coisas que estavam acontecendo. E no hebraico a palavra demorar pode significar demorar mesmo, ou retardar, e a outra palavra pode ser procrastinar, adiar. Então, primeiro que nós sabemos que Deus não se demora, Ele tem o seu tempo. Lembrar que Deus não vive nem no passado nem no futuro. Para Deus tudo é um eterno presente. Então Ele não se demora, Ele não tarda. Diz a Bíblia que Ele não tosqueneja, Ele não está cochilando ou dormindo. Então essa expressão é que o profeta gostaria de ver alguma ação da parte de Deus para tantas coisas que ele via de errado, do pecado do povo. E embora às vezes Deus se pareça ou pareça que está agindo com lentidão, Ele não faz isso, porque a Bíblia diz que é a base do seu trono, a base de ele agir, irmãos, não permite que ele se esqueça das suas criaturas nem do que ele criou. Mas o salmista no Salmo 89, 14, ele diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Lembra? Nós falamos constantemente isso. O trono de Deus não permite que ele venha agir sem justiça e juízo. Okay? Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Ontem nós estávamos lá com a irmã Rosana, o irmão Williams estava com a gente também, estudando um pouquinho. E eu sei que quando alguém passa por um período difícil, doença e tudo, às vezes esse até quando, né, vem à nossa mente. E eu disse o seguinte: há algumas palavras que descrevem Deus como soberano, como aquele que governa sobre tudo. E uma delas tem por tradução déspota. Só que na língua portuguesa, quando nós falamos de déspota, é alguém que governa por tirania, como nós conhecemos. Mas quando essa palavra aparece junto com a palavra santa. Então, Deus,
irmãos, é alguém que governa com santidade. Então, ele nunca poderia exercer tamanha autoridade sem santidade. Por isso que nós podemos estar tranquilos e confortados na mão de Deus, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, porque Ele não é um déspota tirano, Ele é um déspota santo. Guarde isso para a sua vida. Salmo 103, verso 6 diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E vocês conhecem muito bem Gálatas 6,7: Deus não se deixa escarnecer. Muitos homens duvidam da existência de Deus, duvidam da ação de Deus, zombam de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Porque tudo que o homem semear, sem dúvida ele vai colher. Então, irmãos, uma sociedade decadente como a de Judá era uma sociedade saturada por violência. Eu estava lendo algumas coisas que é comum nós falarmos no púlpito, mas às vezes os homens pegam algumas coisas e parece que eles descobriram assim, algo que antes não era possível descobrir. Uma delas, eu olho assim, se eles lessem a Bíblia, uma delas foi o seguinte, que eles fizeram um estudo e descobriram que quando a igreja se junta com política, a igreja se corrompe. Quanto tempo nós sabemos isso? Queremos, mas quantos negligenciam isso? Aí, irmãos, eu li também que com essas bets, sabe, essas casas de apostas, que aí estão crescendo no nosso país, 34% de jovens deixaram de entrar na faculdade por causa de apostas. 34%. E 14% estão com as mensalidades atrasadas por causa de apostas. Então, nós vivemos numa sociedade violenta e como a violência às vezes está assim revestida de uma forma até legal, que infelizmente os governos aprovam. Agora, pense nos abortos, estou falando do nosso tempo, pense nos abortos, nos crimes, assassinatos, abusos, abandonos, exploração e corrupção. Você e eu também, se a gente levasse a sério como esse profeta, nós gritaríamos: violência, violência. Até quando? Porque o que se faz é isso. E nós temos feito isso através do culto, através das pregações, das mensagens. Nós gritamos aos homens. Agora, o que esse profeta viu com os próprios olhos, experiência dele? Primeiro, diz o verso 3 que ele viu saque, ele viu trapaça e roubo por causa da cobiça. Tem hoje trapaça e roubo por causa da cobiça? Isso cresce. Nós temos falado, pense nos aposentados no Brasil. Como é que nós chamamos? Trapaça e roubo por cobiça. E agora estão descobrindo, ou estão tentando descobrir como devolver esse dinheiro àqueles que foram roubados e trapaceados. Então ele viu o quê? Os ricos se aproveitando dos pobres. Não acontece em nossos dias, né? Os comerciantes de seus clientes, os juízes daqueles que dependiam dos seus julgamentos. É isso que ele viu. Ele viu também contenda de palavras e de ações judiciais injustas. É por isso que ele estava gritando.
A sociedade de Abacuque, Judá, estava cheia de ódio, brigas, calúnias, divisão e tumulto. É assim que eles viveram. Primeiro, ele viu injustiça. Irmãos, Deus é um Deus justo. E ele ensinou a lei a Israel, e a lei era justa. E eles sabiam claramente, e nós temos que saber disso também, porque esses princípios da lei valem para nós. Por exemplo, Êxodo 23:6: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Olha como é claro. Precisamos ensinar isso. Os homens sabem, mas parece que tem que gritar. Deuteronômio 16:19 diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega, ou seja, o suborno, os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Não faça isso. Isso é que todos os governantes deveriam fazer, e eles terão que prestar contas a Deus sobre isso. Deuteronômio 24:17 diz: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Você não pega a única coisa que uma viúva tem e você fala: não, você me dá a roupa como garantia. Isso é crueldade. Os juízes não deveriam mostrar parcialidade nem com ricos, nem com pobres, nem de alta, nem de baixa classe. Deveriam ser justos. A Bíblia diz: as testemunhas deveriam falar somente a verdade. Só a verdade. Nenhum suborno deveria ser aceito, como nós lemos aqui. Os que fossem roubados ou oprimidos deveriam ser reembolsados. Tudo isso estava na lei. Os infratores deveriam ser punidos. Os aflitos e necessitados deveriam ser socorridos e ajudados. Isso é o que estava na lei. Porém, a violência naquela época estava presente, irmãos, no palácio, nos tribunais, nos mercados, nas ruas. Um fermento que levedou toda a massa humana. Sabe aquela ideia? Todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Era isso que existia. Agora, por que ele viu violência? Tem um outro profeta que viveu a época de Jeremias ali, um pouco antes, mas também dessa época em que o castigo estava prestes a vir, que é o Miqueias. Aliás, o Jeremias cita ele. Okay? Mas eu queria ler o que o profeta Miqueias entregou como mensagem, mostrando a situação do povo. Aí você entende que realmente Abacuque tinha motivos para gritar violência. Abram lá, Miqueias, capítulo 6, verso 8 a 13, diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. É isso. Deus esperava isso do povo, tão simples. A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados.
pecados. Irmãos, eles cobiçaram campos e tomaram isso por violência. Lembra que nós estudamos no livro de Ruth que não deveria haver especulação imobiliária? Vocês lembram disso, né? Mas isso tudo se perdeu. No capítulo 2 de Miqueias, verso 2, ele diz assim: e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Isso. Nosso país está cheio de situações em que famílias se matam por causa de herança. Nós sabemos disso, né? A mulher mata o marido, o marido mata a mulher, os filhos matam pais, violência. Okay? Jerusalém foi construída com sangue, diz o profeta Miqueias também, capítulo 3, verso 9 a 12. Agora, ouvi, pois, agora isto, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: olha, irmãos, é horrível isso. O que eles dizem? Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E o que o profeta fez? Gritou. Violência. Dá para entender por que ele estava gritando violência? Porque tudo isso aqui é o que estava acontecendo naqueles dias. Não era nada bom. Não só ele, o profeta Amós também, Amós capítulo 3, verso 10 a 11, diz assim, Amós 3, 10 a 11, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. É isso. Houve até espancamento de profetas. Vocês sabem um profeta que foi espancado e jogado num poço? Então, nós sabemos como aquela nação lá. Houve assassinato feito por Acabe e Jezabel, e até houve o assassinato de Ismael quando ele matou Gedalias. E assim vai, irmãos. São tantas, Jeremias fala disso no capítulo 41. Também, irmãos, fora isso, houve assassinato de crianças. Elas foram sacrificadas ao deus Moloque. No Salmo 106, versos 35 a 38, nós lemos: antes se misturaram com gentios e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Eles chamavam, davam um nome, e a Bíblia chama demônio.
Ele diz: e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue, como o nosso país é, como o mundo é manchado com sangue de crianças, de abortos e de sacrifício até de crianças. Bom, então, o que ele viu? Ele viu violência, estrago, injustiça. E por isso eu disse, não é diferente em nossos dias. Esse profeta tinha motivo, irmãos, para gritar desta maneira, assim, violência. E por isso o peso, aí nós partimos, é o peso, é o julgamento que ele pediu. Agora, ele não esperava a maneira como Deus iria fazer isso. É aí que nós entramos no próximo estudo. Como é que Deus vai responder ao profeta? A resposta ao profeta, irmãos, faz ele ficar perplexo. Como o Senhor vai agir? Ele vai agir. E Deus, irmãos, tem a sua maneira de agir. Infelizmente, Israel se misturou com os povos. Nós sabemos disso. Aprendeu tudo que não deveria, que Deus disse para eles: se mantém longe disso. Por isso, irmãos, o cristão, ele se mantém distante do incrédulo, do ímpio, nas suas obras más. Nós nos achegamos para lhes pregar o Evangelho, mas não participamos com eles das suas obras más. Também não queremos trazê-los para que eles venham fazer parte da igreja sem conversão. Muitas igrejas hoje estão partindo para tudo quanto é método. Hoje eu vi como muita tristeza das igrejas da nossa comunhão colocar um convite, culto da fogueira, com bandeirinhas, com tudo, para chamar o povo, copiando o método que o mundo usa para a adoração de deuses pagãos. Consigo entender isso, irmãos? Não consigo. Não consigo entender como uma igreja permite que isso seja feito, de verdade. E isso nos entristece, porque trazer o paganismo para dentro da igreja, e isso está acontecendo bastante, com a ideia de evangelizar quem não quer verdadeiramente se arrepender e abandonar todas essas coisas do paganismo. Não demora muito tempo, como nós falamos, a igreja vai estar corrompida. Se a igreja não pode se misturar com política, porque se corrompe, não pode se misturar aos falsos cultos ou aqueles cultos dirigidos a deuses pagãos, como uma forma de despertar os homens, falar: eu vou lá, porque eu faço festa junina, minha família também, então esse é muito parecido. Nós de coração nunca crio e nunca aceitaria tais métodos. Isso é uma forma de corromper. Nós precisamos gritar como os profetas gritaram. Violência. Até quando, Senhor? Até quando? Reis, príncipes, o povo, aqueles que julgam, todas essas coisas acontecendo, nós temos que orar que Deus realmente nos traga arrependimento ao povo, através da pregação do Evangelho, não comprometimento do Evangelho. Amém? Deus abençoe sua palavra, irmãos, e na semana que vem, então nós vamos entrar, eu não pretendo demorar muito no livro de Abacuque, então por isso nós vamos pegar por esses temas. Hoje foi o peso que viu o profeta Abacuque. Semana que vem nós vamos ver a resposta de Deus a Abacuque. Tá bom? Ok? Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos e pedimos que, assim como esse profeta no seu tempo não foi um profeta acomodado, muito menos um profeta comprometido com o erro, mas um profeta que sentia de coração ver o povo se desviando da verdade e dos teus caminhos, e que de coração clamou ao Senhor, esperando da sua parte uma resposta para que pudesse corrigir aquele povo de maneira que eles se arrependessem e voltassem então aos teus caminhos. Da mesma forma, nos dê olhos, Pai, para a Tua palavra, para o nosso tempo, para que possamos com sabedoria pregarmos o Teu Evangelho, com a firme convicção de que, ao fazer isso, Teu Espírito Santo, ó Pai, vai trabalhar nos corações. Verdade é que alguns vão se endurecer, outros, Pai, certamente vão se arrepender, como aconteceu conosco um dia, e não vão mais amar esse mundo. E como nós aprendemos do nosso Senhor Jesus, nós não somos mais deste mundo. O mundo não tem mais nada a ver conosco naquilo que eles amam, fazem e defendem. Nos ajude, Senhor, a amar a Tua palavra, amar Seu Filho e te amar sobre todas as coisas.